A lenda da noiva da estrada de Ibitinga. A noite cai de maneira estranha no interior de São Paulo. A escuridão ali tem peso. É como se o breu se deitasse sobre a terra com uma intenção. A estrada SP-304 que corta a cidade de Ibitinga, conhecida como a capital nacional do bordado, guarda muito mais do que campos, árvores retorcidas e postes apagados. Ela guarda segredos. Um deles é contado com olhos assustados, em sussurros, entre motoristas de caminhão, moradores antigos e até policiais militares que patrulham a região. Eles falam da noiva da estrada. Ninguém sabe exatamente quando começaram os relatos. Alguns dizem que foi nos anos 60, outros juram ter ouvido histórias desde a década de 40. Mas todos concordam em uma coisa: a imagem de uma mulher vestida de noiva, caminhando sozinha, na beira da estrada, em plena madrugada, é uma visão que ninguém esquece. Os primeiros casos registrados informalmente vêm de motoristas que faziam o trajeto entre Itápolis e Ibitinga durante a noite. Eles descrevem a mesma cena: uma mulher pálida, de rosto coberto por um véu antigo, vestindo um vestido de noiva que parece ter sido branco um dia, mas agora está encardido pelo tempo. Ela anda devagar, como se procurasse por algo ou alguém. Quando os motoristas reduzem a velocidade para oferecer ajuda, ela desaparece. Simplesmente desaparece. Alguns relatam que, ao olhar pelo retrovisor, veem a figura parada no meio da estrada, olhando diretamente para eles. Outros afirmam que ela surge repentinamente no banco do passageiro e murmura uma única palavra: por quê? A partir de 1982, um jornal local de Ibitinga publicou pela primeira vez um artigo com testemunhos sobre a noiva. O título era simples: Quem é a mulher que caminha pela SP-304? O repórter, um jovem chamado Márcio Antônio, foi atrás dos relatos e entrevistou moradores de sítios às margens da estrada. Uma senhora, chamada Dona Isaurinha, relatou ter visto a mesma mulher por 3 noites seguidas em frente à sua propriedade. Ela disse que a mulher nunca entrava, apenas caminhava em círculos, e por vezes, chorava tão alto que chegava a acordar as galinhas e os cachorros. O mais estranho é que, ao tentar iluminar a área com lanternas ou faróis de carro, a figura simplesmente se desfazia no ar, como uma névoa. A história ganhou força e se tornou tema de várias investigações amadoras. Grupos de jovens, em busca de adrenalina, passaram a percorrer a estrada à noite tentando encontrar a noiva. Alguns levavam câmeras VHS, outros apenas coragem e rezas. Vários relataram experiências estranhas: interferência nos rádios, faróis apagando do nada, pane elétrica nos veículos, calafrios intensos, sensação de ser observado. Em 1993, um caso chamou a atenção da cidade inteira. Um caminhoneiro chamado Valdecir Mendes foi encontrado desmaiado dentro de seu caminhão, que estava parado no acostamento, próximo ao quilômetro 41 da SP-304. Ele foi levado ao hospital em estado de choque. Quando conseguiu falar, relatou que havia dado carona a uma mulher vestida de noiva que estava na beira da estrada. Disse que ela parecia muito triste, com a cabeça baixa. Durante o trajeto, ela levantou o véu e mostrou um rosto em decomposição, com buracos onde deveriam estar os olhos. Ele gritou e perdeu a consciência. O relato foi tratado com ceticismo, mas o caminhão não apresentava sinais de acidente ou problema mecânico. O detalhe mais estranho era o banco do passageiro: havia marcas de mãos molhadas, como se alguém tivesse estado ali com as roupas encharcadas. Isso nunca foi explicado. A história da noiva ganhou ainda mais força no início dos anos 2000, quando um grupo de estudantes da cidade vizinha, Novo Horizonte, resolveu fazer um documentário amador sobre lendas urbanas da região. Durante as gravações na estrada de Ibitinga, o carro em que estavam simplesmente parou de funcionar. Eram 3 da manhã. Sem sinal de celular, decidiram esperar até o amanhecer. Durante a madrugada, relataram ter visto a figura da noiva caminhando pela plantação de milho à beira da estrada. Um dos jovens desmaiou, e outro teve uma crise de pânico. As imagens da câmera, embora tremidas, capturam algo ao fundo: uma silhueta branca, com movimentos lentos, atravessando o campo em direção à estrada. O vídeo foi publicado em fóruns obscuros da internet e até hoje divide opiniões entre céticos e crentes.
O que mais intriga na história é a possível origem da noiva. Existem várias versões. Uma das mais antigas fala de uma jovem chamada Elisa, filha de um fazendeiro rico da região, que se apaixonou por um rapaz pobre. Contra a vontade da família, planejaram fugir e se casar em segredo. No dia marcado para a fuga, Elisa vestiu seu vestido de noiva e foi até o ponto de encontro, próximo ao atual quilômetros 39. Mas o rapaz nunca apareceu. O pai dela descobriu tudo e, enfurecido, foi atrás da filha. O que aconteceu exatamente ninguém sabe. Apenas que o corpo de Elisa foi encontrado dias depois, no leito do rio Tietê, com o vestido rasgado e marcas de violência. O caso foi abafado. Muitos acreditam que a alma da jovem ainda vague pela estrada, à espera de um reencontro que nunca acontecerá. Outra versão conta que a noiva morreu em um acidente de carro, a caminho da igreja. O motorista teria perdido o controle em uma curva e o veículo capotou. O noivo sobreviveu, mas a jovem morreu na hora. O vestido branco foi encontrado rasgado e coberto de sangue. Desde então, a região do acidente é marcada por aparições e fenômenos inexplicáveis. Algumas pessoas relatam ver a silhueta da noiva à beira da estrada sempre no dia 12 de junho, véspera do Dia dos Namorados, como se sua dor se intensificasse nesta data. Outros dizem que ela aparece na noite de lua cheia, quando as sombras se alongam e o ar parece mais denso. Há ainda aqueles que acreditam que não se trata de uma só noiva, mas de várias almas femininas que sofreram tragédias semelhantes na região. Uma espécie de energia acumulada, um eco constante de dor e perda que se manifesta naquela figura vestida de branco. Há muitos relatos de motoristas que, após verem a noiva, sofreram acidentes inexplicáveis. Pneus que estouram sem motivo, motores que apagam, freios que falham. Como se a aparição trouxesse consigo uma maldição. Um caminhoneiro veterano chamado Joelso, que há 30 anos faz a rota entre Ibitinga e Barra Bonita, contou que toda vez que avista a silhueta branca no acostamento, reza uma Ave Maria e joga uma moeda pela janela. Diz que isso a mantém afastada. Nunca parou para verificar se era uma pessoa real. Ele diz: quem para a noiva, nunca volta o mesmo. A prefeitura da cidade nega qualquer envolvimento ou investigação oficial sobre o caso, mas moradores afirmam que há câmeras de monitoramento instaladas em alguns trechos críticos da SP-304 justamente por causa da noiva. A empresa que administra a estrada, quando questionada, também evita o assunto. O silêncio institucional alimenta ainda mais o mistério. E a lenda continua viva, sendo passada de geração em geração. Crianças crescem ouvindo os pais dizerem para nunca andarem por ali à noite. Jovens desafiam o medo e tentam ver a noiva por si mesmos. Alguns dizem que ela já não aparece com tanta frequência. Outros acreditam que ela só se mostra para quem carrega alguma dor semelhante à dela. Almas tristes atraem almas perdidas. A lenda da menina da capa azul. Na estrada velha que liga Botucatu a São Manuel, existe um trecho sinuoso, envolto por uma vegetação densa e silenciosa. Durante o dia, parece apenas mais uma rodovia esquecida pelo tempo, mas à noite, essa mesma estrada ganha outra forma, outro peso, outro cheiro. É como se o tempo parasse, como se os faróis dos carros fossem engolidos pela escuridão. Nessa estrada, há quem diga que se pode encontrar uma figura estranha à beira do asfalto, uma menina pequena, vestindo uma capa azul, com os cabelos longos cobrindo o rosto. A lenda da menina da capa azul é antiga, mas permanece viva, como uma ferida aberta no imaginário dos moradores da região. Alguns dizem que tudo começou nos anos 70, quando uma família da zona rural decidiu mudar-se para São Manuel em busca de uma vida melhor. Tinham 3 filhos, sendo a mais nova uma menina de 6 anos chamada Lúcia. Lúcia era descrita como uma criança calma, de olhar atento e sorriso tímido. Na manhã do acidente, chovia. A estrada de terra estava escorregadia, e o pai da menina dirigia uma Kombi velha carregando os móveis da mudança. No banco de trás, Lúcia usava sua capa azul favorita, um presente da avó. Quando o veículo entrou em uma curva fechada, perdeu o controle e caiu em uma ribanceira. O impacto foi violento. A família foi socorrida, mas Lúcia foi arremessada do carro e desapareceu no mato alto. Procuraram durante dias,
com a ajuda de vizinhos, bombeiros e cães farejadores, mas nunca encontraram o corpo. A única coisa localizada foi a capa azul, pendurada em um galho, rasgada e suja de sangue. Os pais, em choque, acabaram se mudando para outra cidade e nunca mais falaram sobre o assunto. Desde então, começaram os relatos. O primeiro veio de um caminhoneiro que fazia o trajeto toda semana para entregar leite. Ele contou que viu uma criança parada à margem da estrada, perto da curva do acidente. Pensando ser alguma menina perdida, parou o caminhão para ajudar. Quando desceu, não havia ninguém. Dias depois, outro motorista relatou a mesma coisa. Em pouco tempo, os boatos se espalharam. Moradores evitavam passar por ali à noite. Diziam que viam uma menina com capa azul andando descalça, às vezes no meio da estrada, outras vezes sentada à beira do asfalto, com o rosto escondido pelos cabelos. Um fazendeiro da região, conhecido como Seu Arlindo, dizia ter visto a figura da menina mais de uma vez. Afirmava que ela aparecia sempre nos dias chuvosos, olhando fixamente para os carros, como se pedisse ajuda. Mas quando alguém parava, ela desaparecia no ar. Um dos relatos mais assustadores foi feito por uma mulher chamada Ivonete, que voltava de um velório com o marido em uma noite úmida e escura. Ela contou que viu uma criança no meio da estrada e gritou para o marido frear. O carro derrapou, mas não atingiu a menina. Ao descerem, não havia sinal de ninguém. Porém, no para-brisa, havia uma marca pequena de mão, como se uma criança tivesse tocado o vidro com os dedos sujos de terra. O detalhe mais estranho era o cheiro. Ivonete jurava que o ar ficou impregnado com um cheiro de mato molhado e sangue. E então vieram os sonhos. Várias pessoas que passavam pela estrada diziam ter pesadelos parecidos nos dias seguintes. Sonhavam com uma floresta escura, onde uma menina com capa azul chamava por eles, chorando. Algumas pessoas relatavam acordar com hematomas nos braços ou arranhões que não sabiam explicar. Em 1998, um grupo de jovens da Unesp de Botucatu decidiu investigar o caso. Eles passaram uma noite inteira acampados próximo à curva do acidente. Levaram câmeras, lanternas, equipamentos de áudio. Relataram que durante a madrugada ouviram passos leves ao redor da barraca, risadas de criança e, em determinado momento, a voz baixa de uma menina dizendo "me encontra, por favor". O áudio foi gravado, mas parte do material foi corrompido inexplicavelmente. Um dos estudantes, anos depois, revelou que teve alucinações durante semanas após aquela noite. Sonhava que estava preso embaixo da terra, ouvindo a chuva cair lá em cima, sem conseguir gritar. O caso ganhou proporções maiores quando uma equipe de reportagem de uma TV regional resolveu produzir uma matéria sobre as lendas da estrada. Durante as gravações, um dos cinegrafistas passou mal, com tontura e náuseas. Teve que ser levado ao hospital. Ao revisar as imagens, notaram algo estranho em uma das cenas. Por 3 segundos, no canto inferior esquerdo, aparece uma figura esbranquiçada, pequena, com algo azul envolvendo o corpo. A emissora decidiu não exibir essa parte, mas o boato correu, e logo o trecho vazou para fóruns e grupos de terror na internet. A história da menina da capa azul se espalhou e passou a ser contada em rodas de amigos, encontros escolares e até em igrejas, como uma forma de alerta sobre os perigos da estrada. Um padre da região chegou a fazer orações no local, tentando libertar a alma da menina, como ele mesmo disse. Mas, segundo relatos, nada mudou. O avistamento mais recente foi em 2023, quando uma mulher voltava de São Manuel com um filho pequeno. Ela contou que, ao passar pela curva, o menino começou a chorar e apontar para fora do carro, dizendo: "Mamãe, tem uma menina ali". A mãe olhou e viu uma silhueta agachada, com o que parecia ser uma capa azul sobre os ombros. Não parou o carro. Chegando em casa, o menino ficou febril e passou a noite inteira murmurando palavras desconexas. Quando questionado no dia seguinte, disse que a menina pediu para brincar com ele, mas que ela não tinha cor nos olhos. A história da menina da capa azul pode parecer apenas mais uma lenda urbana, uma daquelas que nascem do medo e se alimentam da repetição. Mas algo na maneira como ela é contada, nos detalhes que se repetem em diferentes versões e nos relatos de pessoas que nunca se conheceram, torna tudo mais estranho. É como se a estrada carregasse uma dor que nunca foi resolvida.
como se a alma da menina ainda esperasse por algo ou alguém. E enquanto houver chuva, enquanto houver noite, talvez ela continue ali, de pé, no mesmo lugar onde sua vida foi interrompida, com sua capa azul e seus olhos vazios, chamando aqueles que ousam cruzar seu caminho. O Homem do Buraco do Diabo. Nas redondezas rurais de Franca, há uma área de mata fechada, esquecida pelos mapas modernos, onde a terra treme levemente após a chuva, onde os galhos das árvores se curvam como se tivessem medo de algo enterrado sob elas. Os moradores antigos a chamam de Buraco do Diabo, um nome sussurrado com cautela por aqueles que cresceram ouvindo histórias que os avós jamais contavam de forma completa. É um nome que carrega peso, que desencadeia um silêncio imediato nas rodas de conversa quando mencionado. A lenda do Homem do Buraco do Diabo começa com uma figura misteriosa, uma entidade que parece humana, mas que não pertence ao nosso mundo. Não se sabe ao certo se foi um homem que enlouqueceu e se tornou algo além da compreensão humana, ou se sempre foi uma criatura da escuridão, assumindo uma forma que nos é familiar apenas para se aproximar. O que se sabe é que há mais de 70 anos, pessoas desaparecem naquela mata, sem deixar vestígios. Os primeiros registros são de 1948, quando um grupo de lenhadores acampou na região por uma semana para cortar madeira. Apenas 2 deles voltaram. Estavam em estado de choque, com os olhos arregalados e os corpos cobertos de arranhões. Repetiam a mesma frase sem parar: "Ele saiu do buraco, ele saiu do buraco." Foram internados e nunca mais voltaram a falar sobre o assunto. O local foi evitado desde então, mas de tempos em tempos, jovens curiosos se aventuram por lá, sempre com resultados perturbadores. Um caso emblemático ocorreu em 1971, quando um estudante chamado Gerson foi com um grupo de amigos explorar a área. Eles queriam encontrar o tal buraco, supostamente uma fenda natural no solo, cercada por pedras queimadas e árvores retorcidas, que em certos dias emite um som grave, como um gemido vindo das profundezas da terra. A expedição foi feita num sábado à tarde, mas apenas 3 dos 6 rapazes voltaram. Os outros 3 desapareceram. Não havia sangue, nem sinais de luta, apenas suas mochilas encontradas ao redor do buraco. Os sobreviventes se recusaram a falar sobre o que viram. Um deles nunca mais dormiu com as luzes apagadas. Outro se mudou para o sul do país e nunca mais voltou a Franca. Com o passar dos anos, a história foi se transformando, ganhando camadas, alimentada por boatos e por detalhes macabros que se repetiam com precisão perturbadora. Disse que o homem que vive no buraco não é apenas um espectro, mas uma criatura que assume a forma daqueles que foram engolidos pela terra. Ele imita vozes, rostos, memórias. Atrai suas vítimas usando aquilo que elas mais amam. Uma mulher que perdeu o filho em um acidente jurou ter ouvido a voz da criança vinda do mato. Foi encontrada dias depois, enlouquecida, repetindo uma cantiga de ninar que, segundo ela, o menino cantava enquanto era puxado para dentro do buraco. A descrição do local é sempre a mesma: um círculo de terra escura, que nunca seca, mesmo nos meses mais áridos. As árvores ao redor estão sempre inclinadas em direção ao centro, como se fossem puxadas por uma força invisível. Quem se aproxima relata vertigem, zumbido nos ouvidos, calafrios intensos. Animais evitam o local. Cães ficam inquietos, gatos correm na direção oposta. A teoria mais assustadora diz que o Homem do Buraco é uma entidade ancestral, anterior à chegada dos europeus, uma espécie de guardião infernal que se alimenta do medo. Outros acreditam que se trata do espírito de um minerador que enlouqueceu depois de ser enterrado vivo durante um desabamento no século XIX. Dizem que ele cava túneis sob a mata até hoje, buscando a saída, mas que ao encontrar a superfície, não encontrou mais humanidade em si. Tornou-se uma casca, um monstro. Em 2004, um grupo de documentaristas de Ribeirão Preto tentou gravar um curta sobre a lenda. Passaram 2 dias na mata e, ao voltarem, todos apresentaram sintomas físicos estranhos: quedas de cabelo, insônia, sangramentos nas gengivas. Um dos membros da equipe desapareceu na semana seguinte. Sua câmera foi encontrada na entrada da trilha, com as lentes arranhadas como se algo tivesse tentado morder o vidro. O material gravado era confuso, mas em um dos trechos, ao longe, é possível ouvir um sussurro que se repete várias vezes: "Vem pra casa."
Esse áudio foi estudado por técnicos em som, que afirmaram não haver cortes, sobreposições ou falhas no equipamento. O que quer que tenha sido captado, estava realmente ali. Um padre da região chegou a visitar o buraco e realizou uma cerimônia de exorcismo improvisada, mas ao voltar para casa, sofreu um acidente estranho. Seu carro pegou fogo de dentro para fora, como se tivesse sido incendiado por uma fonte interna. Ele sobreviveu, mas ficou com queimaduras de 3º grau. Jurou que viu os olhos do próprio inferno olhando para ele de dentro da fenda. A região foi interditada por ordem da prefeitura em 2011, alegando risco ambiental e deslizamentos. Mas moradores suspeitam que o motivo real é o aumento dos relatos de vozes, luzes e vultos no entorno da área. Um segurança noturno que fazia ronda em uma fazenda próxima ouviu risos vindos da mata às 3 da manhã, seguidos por um silêncio abrupto, como se o tempo tivesse parado. Ao investigar, viu pegadas descalças indo em direção ao buraco. As pegadas não tinham fim. Simplesmente sumiam, como se a pessoa tivesse evaporado no ar. Hoje em dia, mesmo com toda a tecnologia, drones e GPS, ninguém conseguiu mapear completamente o interior da mata. Dispositivos falham, bússolas enlouquecem, sinais de satélite desaparecem. Há quem diga que o buraco muda de lugar, como se fosse uma boca que se move à procura de novas presas. Outros acreditam que ele permanece fixo, mas manipula a mente de quem se aproxima, fazendo a pessoa andar em círculos até perder a sanidade. E então cair. Há famílias que perderam filhos, maridos, irmãs naquele lugar e até hoje deixam flores na entrada da trilha. Algumas juram ter visto, de longe, os rostos dos desaparecidos entre as árvores, como se estivessem vivos, mas transformados, pálidos, com os olhos negros como o breu. A lenda do homem do buraco do diabo continua viva em Franca, não apenas como uma história assustadora, mas como um aviso. Há placas improvisadas nas trilhas dizendo não entre. Ele vê. Mas jovens continuam a ser atraídos pelo mistério. A curiosidade humana é uma fraqueza que a escuridão conhece bem. E enquanto houver alguém disposto a entrar na mata, a lenda continuará a se alimentar, crescendo, esperando, escavando a terra por baixo de nossos pés, pronta para abrir a boca novamente. A Mulher da Pedra Branca. Nos arredores de Taubaté, mais precisamente na zona rural que se estende em direção às montanhas do Vale do Paraíba, existe uma formação rochosa conhecida como Pedra Branca. Aos olhos dos desavisados, ela parece apenas um grande afloramento de granito, elevado e coberto de vegetação rasteira, mas para os moradores da região, especialmente os mais antigos, a Pedra Branca é um local que guarda segredos tão antigos quanto o próprio tempo. A lenda da Mulher da Pedra Branca não é contada com alegria, mas sim com pesar e medo. Ela é narrada em voz baixa, nos fundos das casas, entre cafés e lamparinas, principalmente durante as noites chuvosas, quando o som do vento nas árvores parece carregar sussurros. Segundo os relatos, há mais de um século, viveu naquela região uma mulher chamada Madalena. Dizem que ela era filha de um fazendeiro influente que tinha uma beleza incomum, com cabelos longos e negros que chegavam à cintura e olhos cinzentos como o céu antes da tempestade. Madalena, no entanto, tinha algo de estranho, algo que incomodava os moradores. Ela falava com os bichos do mato como se eles a entendessem, andava sozinha nas trilhas por horas, às vezes dias, e tinha o hábito de subir até o topo da Pedra Branca durante a noite. Havia quem dissesse que ela cantava lá em cima, em uma língua que ninguém compreendia. Um dia, um rapaz da cidade, encantado pela fama de Madalena, decidiu conhecê-la. Era filho de um comerciante rico e estava acostumado a conquistar o que queria. Procurou Madalena, a cortejou, insistiu. Ela, sempre distante, recusava. Até que um dia ele desapareceu. Seu cavalo foi encontrado perto da Pedra Branca, com os olhos arregalados e as patas cobertas de sangue seco. Buscaram pelo jovem durante semanas, mas nada foi encontrado. Começaram então os boatos. Diziam que Madalena o havia levado para o alto da pedra e o jogado de lá. Outros afirmavam que ela o encantara, e que ele vagava agora pela mata, como um animal, perdido para sempre. Madalena foi confrontada por moradores, mas negou tudo.
Foi então que os desastres começaram. A plantação do vilarejo secou. O gado adoeceu. Crianças desapareceram. Em uma noite de fúria, homens armados foram até a casa de Madalena. Ela os recebeu em silêncio. Levaram na força para o topo da Pedra Branca. Ali, a acusaram de bruxaria e a condenaram à morte. Amarraram seus braços e pernas, e a lançaram do alto da pedra. Seu corpo nunca foi encontrado. No dia seguinte, uma névoa densa cobriu o vilarejo, e desde então, nunca mais deixou completamente a região. A partir daquele dia, a Pedra Branca passou a ser evitada. Mas nem todos obedeceram ao medo. Jovens corajosos ou inconsequentes tentavam subir até o topo para desafiar a lenda. Muitos voltavam em silêncio, mudados, sem conseguir explicar o que haviam visto. Outros não voltavam. A mulher da Pedra Branca começou a ser avistada durante a madrugada, principalmente em noites de lua cheia. Ela surge como uma figura pálida no alto da pedra, com cabelos longos flutuando mesmo sem vento e olhos brilhando com luz própria. Às vezes é ouvida cantando, uma melodia suave e hipnótica, que faz com que quem escuta sinta uma necessidade incontrolável de subir até ela. Dizem que quem atende ao chamado não volta mais. Um dos relatos mais marcantes aconteceu nos anos 90, quando um grupo de estudantes da Universidade de Taubaté decidiu passar uma noite acampado próximo à Pedra Branca. Eram 4, todos céticos, interessados apenas em tirar fotos e gravar vídeos para um trabalho acadêmico. Durante a madrugada, um deles desapareceu. Os outros 3 contaram que ele acordou no meio da noite, dizendo que havia ouvido uma mulher cantando. Saiu sozinho, com uma expressão ausente. Nunca mais foi visto. Sua mochila foi encontrada dias depois, junto a uma pequena flor branca que não existe em nenhuma outra parte da região. O vídeo que gravaram naquela noite está guardado por um dos sobreviventes, mas ele nunca mais o assistiu. Disse que, durante uma das cenas, ao fundo, é possível ver uma mulher imóvel, observando-os, com os cabelos cobrindo o rosto. Outro caso perturbador é o de um morador local, já idoso, que foi encontrado vagando nu pela estrada de terra, completamente desorientado. Quando perguntaram o que havia acontecido, ele repetia sem parar que ela voltou, e está com fome. Internado em um hospital psiquiátrico, passou os últimos anos da vida em silêncio, com medo de dormir. Os médicos diziam que seus pesadelos eram sempre com a mesma mulher, parada sobre uma pedra, sorrindo, com olhos feitos de fumaça. Algumas pessoas afirmam que a mulher da Pedra Branca protege a mata e pune os que querem destruí-la. Outras dizem que ela busca vingança, eternamente, contra os homens que a mataram. Seja qual for a verdade, a lenda se mantém viva, crescendo com o tempo, alimentada por cada desaparecimento, cada avistamento, cada relato sussurrado com pavor. Há quem jure ter visto pegadas descalças no barro molhado da trilha que leva à Pedra Branca, mesmo em dias em que ninguém subiu. Outros dizem que já ouviram batidas suaves nas janelas durante a madrugada, e ao olhar para fora, viram apenas neblina e o reflexo de olhos prateados no escuro. Ninguém consegue explicar por que os aparelhos eletrônicos falham nas redondezas da Pedra Branca. Celulares travam, lanternas se apagam, rádios perdem o sinal. É como se o tempo parasse, como se a presença dela anulasse a tecnologia, a lógica, a própria razão. Alguns pesquisadores tentaram realizar estudos no local, mas foram impedidos pelos próprios guias da região, que se recusaram a acompanhar os forasteiros. Um deles explicou, em tom sério, que a Pedra Branca não é lugar para os vivos. Hoje em dia, há placas de madeira no início da trilha, feitas por moradores, alertando para não seguir adiante. Mas ainda assim, todos os anos, pessoas desaparecem na área. Turistas, aventureiros, curiosos. A polícia registra os casos como sumiços em mata fechada, mas os moradores sabem que é mais do que isso. Eles dizem que a mulher da Pedra Branca está cada vez mais presente, cada vez mais ativa, como se estivesse acordando de um longo sono. Talvez porque a cidade cresceu, os limites do concreto se aproximam da mata, ameaçando o que antes era sagrado. Talvez porque a fúria dela nunca tenha realmente cessado. E assim, a Pedra Branca continua lá, silenciosa e imponente, envolta por neblina, carregando no topo o eco de um grito antigo,
de uma mulher que foi traída, assassinada, esquecida. Uma mulher que se recusa a desaparecer. A criatura do Salão das Almas. Em meio à Mata Atlântica fechada de Iporanga, em uma das áreas menos exploradas do Petar, há uma caverna que raramente é incluída nos roteiros turísticos oficiais. Ela é conhecida apenas por guias experientes como Salão das Almas, um nome evitado nas conversas formais, mas murmurado com reverência e temor pelos locais que conhecem o peso de cada sílaba. A entrada da caverna não é sinalizada. Ela fica escondida por vegetação densa, como se a própria natureza tentasse proteger os incautos de entrarem. É uma fenda estreita na rocha que se abre para um corredor escuro e úmido, que conduz a uma vasta câmara subterrânea, mais ampla do que qualquer outra registrada na região. Essa câmara é o núcleo da lenda, o local onde, segundo as histórias, mora aquilo que os antigos chamam apenas de a criatura. Ninguém sabe ao certo o que ela é, nem de onde veio. Há versões que afirmam que se trata de um espírito ancestral, aprisionado desde tempos imemoriais por tribos indígenas extintas, usando rituais esquecidos pela humanidade. Outras versões falam de um ser pré-histórico, sobrevivente de um mundo soterrado, que nunca viu a luz do sol e evoluiu isoladamente nas profundezas da Terra, até se tornar algo além do natural, além do biológico, uma consciência moldada por milênios de escuridão e solidão. Os primeiros registros de encontros com a criatura remontam aos anos 30, quando um grupo de espeleólogos estrangeiros desapareceu após relatar por rádio que haviam encontrado uma galeria imensa não mapeada. O último contato deles consistiu apenas de sons de respiração acelerada, seguidos por um grito e um silêncio absoluto. As buscas duraram semanas, mas não encontraram sequer uma corda, um capacete, nada. A entrada da caverna foi então coberta por deslizamentos naturais, e a história foi abafada pelo tempo. Mas a lenda continuou. Guias mais antigos diziam que o Salão das Almas ainda respirava, que era possível ouvir uma espécie de gemido grave, muito baixo, como se a própria Terra estivesse viva. Em 1978, um incidente reavivou o medo local. Um adolescente chamado Ronaldo, filho de um dos moradores mais respeitados da cidade, entrou na mata com 3 amigos. Eles queriam explorar cavernas sem guia, buscando aventura. Nunca mais voltaram. Apenas Ronaldo foi encontrado, 5 dias depois, descalço, coberto de hematomas, com os cabelos embranquecidos. Ele não falava. Apenas tremia e chorava. Quando finalmente recuperou parte da consciência, repetiu uma única frase: os olhos dela não piscam. Ele morreu 2 anos depois, sem jamais conseguir descrever o que viu. As autoridades atribuíram o caso a acidente e trauma por isolamento, mas os moradores sabiam. Sabiam que ele havia entrado no Salão das Almas. Dizem que a criatura tem forma indefinida. Não é inteiramente sólida, nem inteiramente gasosa. É um amontoado de escuridão que parece se moldar ao ambiente, com membros longos demais e pele que reflete a luz das lanternas como se fosse feita de uma gosma oleosa. Seus olhos, se é que se pode chamá-los assim, são 2 fendas brilhantes que jamais piscam, jamais desviam o olhar. Quando encara uma pessoa, ela vê fragmentos do próprio passado, memórias enterradas, traumas esquecidos. A criatura se alimenta da dor, do medo, da culpa. E ela não ataca fisicamente. Ela penetra a mente. Apaga memórias, muda lembranças, sussurra mentiras até que a vítima não saiba mais quem é. A pessoa enlouquece, se perde dentro de si mesma, e morre sem saber sequer seu próprio nome. Um ex-militar aposentado que trabalhou em operações de busca na região contou, em 1993, sob efeito de morfina em um hospital, que chegou a ver a entrada da caverna e que sentiu algo que jamais sentirá em combate: pavor absoluto. Disse que os rádios falhavam, as bússolas giravam sem sentido, e os homens ouviam vozes de suas mães, esposas e filhos vindas das profundezas. Um dos soldados entrou no túnel gritando o nome da filha. Nunca mais foi visto. Os demais foram evacuados, e o governo alegou risco de desabamento. Há quem diga que a criatura pode sair da caverna em determinadas condições.
Quando há uma combinação rara de lua cheia, neblina baixa e silêncio absoluto, dizem que ela desliza pelas grutas conectadas e se manifesta nas matas ao redor. Nesses dias, animais desaparecem, pessoas têm pesadelos vívidos, árvores acordam com as folhas negras. Um guia experiente da região, chamado Zé Gervásio, desapareceu em 2007 após afirmar que ia fechar a entrada do Salão das Almas de uma vez por todas. Encontraram apenas sua lanterna, ainda acesa, e uma trilha de marcas profundas nas pedras, como se algo muito pesado tivesse sido arrastado para dentro. Seu filho, que também era guia, abandonou a profissão. Disse que o pai apareceu para ele em sonho por 3 noites seguidas, dizendo: "Não deixe ela sair." Em 2016, um grupo de youtubers tentou explorar a região e transmitiu parte da aventura ao vivo. A conexão caiu quando chegaram à entrada da caverna. A última imagem é de uma sombra atravessando o fundo da tela, alta demais para ser humana, fluida demais para ser animal. O vídeo viralizou, mas os 3 jovens sumiram. A polícia alegou que eles se perderam na mata, mas os comentários do vídeo foram desativados após centenas de relatos de gente dizendo ter visto olhos os observando na escuridão. Moradores da vila mais próxima colocaram crucifixos nos postes e evitaram sair de casa por semanas. A caverna continua lá. Não foi fechada, não foi isolada. A mata ao redor cresceu e a protege como uma cicatriz que a terra se recusa a mostrar. Mas os mais antigos sabem. Sabem que a criatura ainda respira. Dizem que ela dorme por longos períodos, mas que desperta quando sente fome. E a fome dela não é por carne ou sangue, mas por consciência. Por presença humana. Por mente. Um geólogo que pesquisava a acústica subterrânea da região captou um som inexplicável vindo das profundezas da pedra. Um som ritmado, como uma respiração gigantesca, lenta, contínua. Ele abandonou o projeto e desapareceu do mapa. Mandou um e-mail para o irmão com apenas uma frase: "Não é uma caverna. É um corpo." E talvez seja isso mesmo. Talvez o Salão das Almas não seja um espaço. Talvez ele seja o próprio ser. Uma entidade viva, petrificada no subsolo, esperando por vítimas que caminhem até sua boca aberta, atraídas por curiosidade, ganância ou desejo de entender o inexplicável. E quando entram, elas não encontram respostas. Encontram apenas o silêncio, a escuridão e os olhos que não piscam. Caso tenha gostado do nosso conteúdo, se inscreva no canal para mais. Caso tenha alguma sugestão de histórias ou algum relato que queiram relatar, é só comentar abaixo. Muito obrigado. E bons sonhos!